Está no ar, pela Vibe Mundial, programa O Zé e Eu. Uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual. Com Mãe Mariana de Iemanjá. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco. Olá, querido amigo, querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial. Você que acompanha a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Mãe Mariana de Iemanjá e junto com os meus mentores espirituais, o Zé e a Maria, eu apresento o programa O Zé e Eu, que é essa conexão com o mundo material e o mundo espiritual, trazendo mais entendimento e mais facilidade para a gente a viver aqui na Terra. Afinal, nós precisamos, né? Gente, hoje é um dia muito especial aqui do programa. A primeira vez que eu trago uma entrevistada e não poderia ser ninguém melhor e mais especial do que esta pessoa que está aqui do meu lado, que é a Flávia Cristina Arantes do Nascimento. Além de eu contar o currículo dela, a história dela, preciso dizer que é minha amiga assim do peito, que eu amo de paixão, e nós nos conhecemos há pouco tempo, né? A gente faz o quê? Uns 2 anos, né, Flá? 2 anos. Mas parece que é uma vida inteira, eu tenho certeza que já é de outras encarnações. Então a Flávia, ela é fisioterapeuta há 29 anos, gente, não é ontem não, 29 anos, e especialista na recuperação de traumas ortopédicos. Além disso, a Flávia tem uma especialidade muito interessante, que é o quê? A fisioterapia tradicional desenvolve uma linha da inteligência emocional e da fisioterapia integrativa, buscando o equilíbrio emocional e físico. Tem coisa mais importante do que equilíbrio emocional e físico? Não. É fundamental na vida. Capricorniana, aquela certinha, não vai nada sair do lugar. Mãe do Arthur, um lindo adolescente. Corredora da inveja, a gente tem ódio dela, mas a bicha corre. E filha de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso rei Pelé. Então, assim, é uma entidade quase aqui junto com a gente, filha do nosso grande rei Pelé. Hoje também é host do podcast Legado do Rei, pela revista Placar, junto com o jornalista Fábio Bola, construindo história e contando história. Seja muito bem-vinda, minha amiga, ao nosso programa. Obrigada, Mari. É um prazer enorme estar aqui com você num lugar tão especial, falando de coisas tão legais e profundas, que é mente, corpo e a nossa grande e principal, a alma, né, Mari? Porque, na verdade, é aquilo que a gente vem fazer aqui, né? 100%, né? A essência é essa, né? A gente acha que é a matéria, a gente acha que é a mente. Exatamente. Mas a gente sabe que a gente tem aí os 3 campos, né? Na verdade, 4 São campos, 4, né? Corpos, espiritual, barra nossa alma, o espírito e a alma. A gente tem o nosso campo emocional, campo mental. E por último, lá no finalzinho, o nosso campo físico, o nosso campo físico. E a Flávia é especialista em falar sobre isso. É claro que eu sempre vou falar sobre a parte espiritual, né? A nossa conexão aqui na Terra, mas a Flávia veio contar um pouquinho pra gente como que ela desenvolveu essa parte, tanto do físico, né, Flávia, que você tem uma genética maravilhosa, né? O corpo da Flávia é assim uma coisa absurda. Eu tenho 20 anos e a Flávia tá correndo e eu não corro até a esquina. Mas essa genética que ela vem de um corpo forte, de um corpo que ele aguenta muita coisa. Exato. Mas mais do que isso, desenvolver a parte mental e a parte emocional. Que é esse meio do caminho, né, Flávia? Exatamente, Conta um pouquinho pra gente, Flávia, da primeira carreira. Como que você escolheu a fisioterapia? Por que veio na sua vida? Enfim. Então, a fisioterapia, na verdade, cai como por acaso, né? O que eu queria mesmo era fazer medicina e acabou que por motivos que a gente nunca sabe, mas sempre tem um porquê, a medicina não aconteceu e no último ano eu prestei para todas as áreas da saúde, então foi a fisioterapia, foi a odonto, a medicina ainda assim e na verdade só não passei na medicina e passei na odonto e na físio. Acontece que a físio, eu sempre quis trabalhar com ortopedia dentro da medicina. Sempre tive essa coisa do cuidado e principalmente em relação ao gesto esportivo. Eu queria trabalhar sempre com esporte. Já estava ali no DNA o já, esporte. Na verdade, isso aí não tem, né? Desde que eu nasci fazendo esporte e eu amo, né? E eu queria entender o esporte e trabalhar com esporte.
Pensei primeiro dentro da medicina, só que daí não aconteceu. E eu falei, o que trabalha junto com o médico, o ortopedista? Que é a fundamental, fisioterapia. né? Exatamente. E entrei na físio e foi uma grande surpresa também, porque não mesmo um ano anterior eu tinha entrado na medicina, eu morava no Rio Grande do Sul, desculpa, eu entrei na educação física. Então eu fazia faculdade de educação física e fisioterapia junto. Por quê? A educação física para conhecer o gesto esportivo e a físio para tratar. Mas aí, ao longo dos anos, a coisa foi apertando no sentido de tempo, de estudo, de demanda. E aí, eu acabei me formando total na físio e deixei a educação física. Porque logo na sequência, já comecei a trabalhar como físio, já comecei a fazer especializações. Você sentiu que a vida foi te levando para aquele lado naturalmente. Exatamente. E aí, enfim, a faculdade de educação física eu deixei e continuei toda a carreira e a formação na físio. Só que na físio, sempre várias formações, terminava uma, começava outra, terminava uma, e sempre fazendo esporte junto, tá? Mas você era atleta de algum esporte específico, ou não? De vários específicos, mas assim, na época da faculdade, foi mais o triatlon, comecei a fazer triatlon, e daí depois da dissidência, passei 2 anos fazendo triatlon, daí do triatlon o que eu mais gostava era a corrida, e daí comecei a correr. Mas antes, Mari, verdade, esqueci, eu fui bailarina. Uau! Eu amei, eu dancei 24 anos da minha vida, era o meu grande amor e paixão. Ali estava um lugar que você gostava de ficar. Exatamente, porque eu hoje entendo muito assim, o balé, primeiro de tudo, te dá uma disciplina fundamental para a vida, exatamente. Mas eu amo a dança, é a minha grande paixão, eu continuo amando, só que não dava mais. Eu nunca tive um corpo de bailarina, né? Então também tinha esse sofrimento, porque eu nunca fui forte, não longilínea, né? Então sempre tinha um desespero, porque tinha as coxas muito grossas e pro balé não dava. Por que será que essas coxas são grossas? Sempre um problema. E na verdade eu estava já na faculdade, sofri um acidente de carro e quebrei o braço esquerdo e não podia dançar. E aí, aquela inquietação da pessoa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a correr. Fiquei 3 meses de braço engessado, mas comecei a correr porque tinha que fazer alguma coisa. E assim passou a minha paixão pelo atletismo. Naturalmente. Então, naturalmente. Então, eu brinco que eu saí da dança ultra delicada e entrei no atletismo com a corrida. Aí, da corrida, eu já quis fazer o triatlon. E daí, depois, voltei para a corrida de novo. E sigo correndo e amo corrida e tudo mais. Então foi da dança para a corrida, mas nunca chegou no esporte com bola? Não, então, o esporte com bola acontece na minha infância. Na minha infância, a pessoa era extremamente fominha. Extremamente. Então, os jogos coletivos eram um problema. E assim, como eu sempre fui muito forte, muito hábil, eu tenho habilidade com o esporte. Por que será de novo? Eu não consigo entender essa genética. Eu exigia que minhas colegas fizessem a mesma coisa, então era um sofrimento. As minhas amigas de infância, elas estão aí, podem confirmar que elas tinham pavor, que jogava handball na época. E elas e usava óculos, né? Porque eu sou míope, mas hoje eu uso lente. Elas diziam que ficava aquelas pontinhas de suor e que eu vinha, que eu parecia um monstro com a bola. Sensacional! Aí todo mundo saía da frente. Então sozinha eu acho que eu percebi que o esporte coletivo era meio complicado, porque eu exigia dos outros uma coisa que eles não têm, né? E é normal, né? Mas eu em criança era meio terrível. E aí eu acho que adulta, né? Eu falei, é uma coisa, é um esporte que depende só de mim. Então acabei indo realmente mais para os esportes individuais. Vejam que interessante, né? Então ela tinha uma força, ela tinha um vigor, muito. Ela tinha uma consciência, né? Depois de um tempo, de que dessa aquilo poderia prejudicar e que era muita potência e do quanto ela exigia do outro. Isso. Né? Quando a gente exige do outro, a gente fica frustrada e a gente também frustra o outro. Opa. Né? Então vira
vira um ciclo vicioso que acabam se tornando os relacionamentos tóxicos. Exatamente. Das pessoas extremamente boas, Exatamente. mas acaba se tornando aquele ambiente que não é favorável para ninguém, né, Flá? Mas eu confesso que eu não fui uma criança muito fofa. Era um pouquinho daquelas que fazia bullying quando o bullying não era um problema. Hoje em dia não pode. Hoje já não pode. Eu era daquela que fala, não gosto da Mariana, ninguém fala com ela. E aí ninguém falava com a Mari. Mas era a assim. força dessa esse mulher, nível. gente. Mas aí eu Percebam. melhorei, gente. Eu já não sou mais assim. Mas as minhas amigas que o digam. Eu nunca vi esse lado dela. Não, viu? não, não. Minhas amigas da infância, que eu digo as minhas amigas de lancheira. Muito bom. E Flávia, me conta uma coisa, essa história ali com o esporte, né? Sempre no seu DNA, fisioterapia, educação física, tudo muito próximo, né? Tudo. Você percebia que isso era a sua missão de vida? Como que você sentiu isso dentro de você? Quero estudar o movimento, quero melhorar a performance. Como que apareceu isso no primeiro Mari, momento? na verdade, isso nesta fase foi muito intuitivo, sabe? Eu tinha uma coisa do cuidar. Eu lembro, assim, que em criança eu brincava essa coisa de médico do cuidar. Então era muito intuitivo. E eu acho que vinculado ao esporte, que também era uma coisa que era de sangue, que não se sabia, mas que eu sempre adorei fazer. A verdade, assim, que eu tenho um pouco mais de conhecimento já também na década de 90, quando pela primeira vez eu fiz um mapa astral. Um amigo gaúcho me convidou e falou, Flá, você tem que fazer um mapa astral para conhecer. Eu nem tinha ideia muito de nada, assim. A espiritualidade não tinha, você não tinha conexão com a espiritualidade? Nenhuma. E nada, e nem dessa parte holística, nada assim. E aí, fazendo esse mapa, eu lembro, isso é muito claro, que a pessoa falou, você tem que cuidar da sua espiritualidade. Só que, obviamente, naquela fase eu falava, entendi espiritualidade como religião. Sim. Importante isso que a Flávia está dizendo. Exatamente. Quantos de vocês estão aí em casa não confundem espiritualidade com religião? E religiosidade também é confundida com religião, né, Flá? Então, eu achava que era alguma religião, alguma coisa que tinha que ir. E não era, na verdade, também ela não explicou, ela falou que eu ia saber na hora, mas sempre com aquela duvidazinha. E essa questão da espiritualidade, depois de 90, sempre passei a fazer o mapa e não foi muito claro, e sempre vinha essa situação, que eu tinha que olhar para minha espiritualidade, e eu sempre sem entender. E na verdade, o entendimento mesmo, assim, absoluto, gente, eu digo, foi 2016. Agora. Super recente. Apesar daí já ter mais contato com essas práticas holísticas, de gostar, de ver, mas o entendimento mesmo foi em 2016. Num momento extremamente difícil de um problema de saúde com o meu ex-marido, e é ali que eu começo realmente a ter contato e entendimento do que era essa tal espiritualidade. Que lindo. Foi ali, mas ali foi o começo, 2016, 2019 para 20, na verdade muito mais dentro da pandemia, aí sim. Aí eu tenho contato com... A primeira coisa foi... eu não sei se vocês já ouviram falar, o livro que fala Conversando com Deus. Já ouvi falar, já li, aliás. Belíssimo. Foi sensacional, foi ali que a mudança da chave absurda. Vejam, com um livro, tá bom? Então percebam sempre esses pequenos sinais que a vida traz, né, Flávia? Exatamente. E depois de Conversando com Deus, foi com o livro Um Curso em Milagre, que na verdade é uma filosofia, e o livro é muito complexo de ler, gente, não é assim uma coisa tão fácil, mas pessoas que falavam sobre o livro eu comecei a acompanhar. Muito bom. E aí sim... como se fosse uma grande comunidade ali que falava exatamente sobre isso. E aí sim eu fui me aprofundando, foi uma fase que eu comecei a meditar bastante, foi incrivelmente essa conexão de conseguir meditar, a ponto de ter momentos que parecia que eu estava levitando, então eu estava muito conectada comigo nessa fase. A Flávia, ela tem uma força, né, quando ela entende, quando ela percebe, ela tem uma força de prática, né, de atuar diante daquele entendimento,
que é digno de aprendizado mesmo, Flávia, porque você realmente acredita. E ela percebeu, ela estava levitando, ela conseguia se despregar, inclusive, da matéria, né? Para ter essa sensação. Foi uma sensação muito maravilhosa nesse lugar que eu consegui chegar. E aí sim, Mari, o entendimento da minha missão de vida começa com 2 momentos. Quando eu resolvo fazer o tratamento com as terapias holísticas do Joel Aleixo, com a minha terapeuta maravilhosa, Cristiane Fernandes. Foi a primeira. E logo na sequência eu conheci você. E aí eu realmente tive o entendimento exato para onde eu tinha que ir. Sim. Certo? Gente, a Flávia, para quem não conhece, nós duas, né? Ela era amiga de uma prima minha, que a gente é super próxima. Essa minha prima minha filha amiga. de santo. Sou amiga. É super amiga, Paty, querida. Né? Aliás, elas são mais amigas do que eu, com ciúmes. Patrícia, um beijo. Paty, beijo, obrigada, né? Estamos aqui por sua conta. Exatamente. Essa minha prima é minha filha de santo. E ela falou assim, tô indo jantar com umas amigas. Quer ir junto? Eu tava numa fase de conhecer São Paulo, né? Tava voltando pra vida, cá, recém, né? Com filho pequeno, então voltando a conviver. Eu fui e nós começamos a conversar sobre saúde emocional, sobre o trabalho que eu fazia na época e fomos embora, né? Fomos embora. E ali com você, né, naquela situação, e aí sim eu entendi finalmente qual era o meu caminho. Sim. Então, realmente, a partir dali, isso daí foi em 2021, né? Houve uma mudança, uma virada de chave aí de muitas coisas, né? E muito legal de desabrochar para muitas coisas. Então, eu não... Até então, gente, eu tinha mega dificuldade de falar. Ela não queria falar em hipótese alguma. Isso que está acontecendo agora seria impossível em tempos atrás. Então, foi muito bacana. Eu acho que é trazer, porque isso daí era uma coisa que era minha e que por questões na infância que aconteceram, houve um boicote. E eu retomar essa fala e muito disso entender que agora sim eu quero falar, quero contar minha história, quero contar o meu trabalho, como é e que ele influencia extremamente com o corpo e a mente estão totalmente conectados, né, Mari? 100%. E o corpo, na verdade, acaba sendo o nosso holofote. Quando a gente tem dor no corpo, já é no estágio final. Tudo já passou por todos aqueles outros corpos de entendimento. E quando não houve o entendimento da mente, é o nosso corpo físico que sofre. Então, as dores acontecem. Tem uma questão também quântica que situações acabam acontecendo, porque promove o universo, tenta te acordar de qualquer forma para olhar para as suas mazelas. Isso. Só que é muito difícil. Às Isso vezes dói. Não consegue perceber a sutileza inicial, né, que o universo traz. Eu sempre costumo dizer pro pessoal que assim, a gente tem 3 fases de aprendizado. A primeira é sempre amorosa do universo, né? O universo vem sutilmente, tenta te ensinar, apresenta pessoas boas, e a gente fala assim, não, agora eu não preciso. Aí depois ele te coloca de castigo. Algumas coisas param de acontecer na sua vida para tentar te acordar. Exato. E às vezes a gente não ouve novamente, né? E aí às vezes vem algumas coisas mais duras, né? Que entra no corpo, com doença. Exatamente. E aí a gente tem que acordar inevitavelmente. E a gente tem que parar e observar. E eu acho que essa é a grande questão, Mari, porque as coisas acontecem e as pessoas têm medo de parar e observar. Exato. E aí de entrar em contato. Né? E esse parar e observar é olhar para dentro. E esse olhar para dentro custa. Então é sempre mais fácil colocar a culpa lá fora. É no outro. Se vitimizar. Exatamente. É no outro, é no mundo. E sem o entendimento que é a gente. A gente é que por incrível que pareça, e por pior que parece que é horrível, mas
de uma forma ou de outra, a gente é que provoca determinadas situações, né? Sim, e a gente provoca muito mais situações do que a gente imagina, né, Flá? Exatamente. E falando nisso, assim, tem uma conexão que aconteceu, né? Tem um despertar espiritual que aconteceu num Exato. determinado momento. Quando aconteceu esse despertar, o que que isso tem de referência com o seu pai, né? Com esse último momento ali que você viveu com ele? Como foi essa conexão que você teve? E nesse momento você mudou de carreira ou não, né? Veio um novo momento da sua vida? Na verdade, essa conexão tem a ver muito com essa fala, né? Essa legitimidade da fala de uma representação do nome, de levar esse nome para um lugar além do que... Pelé foi maravilhoso. Pelé, a gente não tem o que falar do Pelé enquanto Exato. atleta. Ele é o melhor de todos. Ele é o único atleta que tem o título de ser o atleta do século, né? Ele Tá é no dicionário, ele está no inclusive, dicionário, né? Gente, né? tá no dicionário. Ele é um verbete daquilo que é o melhor, que é excelência. Mas a gente não pode esquecer que o Pelé precisou de um corpo humano. O Pelé, Exato. todo mundo fala, e assim, é muito bacana, ele era fora, é um extraterrestre, ele é fora do mundo, e de fato, Não deixa de realmente ser, né? é exatamente isso. Só que existe uma essência deste Pelé, que é o lado humano, e esse lado humano é o Edson, é o Arantes do Nascimento. Que era o seu pai, Que era né? meu pai. Então, muito desta mudança honra esse nome, de honrar esse nome, de levar esse nome, trazer a humanidade. Eu acho que é isso, é muito Sensacional. trazer a humanidade do Edson, porque o Edson emprestou o CPF para o Pelé. Então, é lembrar disso. E eu acho que essa é a grande missão. E isso vem nesse falar, contando histórias, desenvolvendo projetos, coisas que ele quis. Ele foi uma pessoa que foi muito à frente do tempo dele, né? Ele levantou bandeiras. Agora a gente entende melhor. Que inicialmente falaram né? que era uma burocracia, não. Que ele estava fazendo... esqueci a palavra. Enfim... Se promovendo. Se promovendo, ó, não, tem um nome, mas enfim. E não, na verdade ele sempre falou com a essência do coração. Eu brinco e senão eu ele não seria o digo, Pelé, né? eu digo que tudo aconteceu na vida dele por conta do amor. O amor pelo pai, de ver o pai chorando na Copa. E ele prometer para esse pai que ele ganharia uma Copa. Foi aí que começou. Foi aí que começou. Ele tinha 10 anos quando ele fez essa promessa. Nesse momento, ele tinha ali, né, o corpo físico Exatamente, dele, ele né? era uma criança, né, fazendo uma promessa de amor, vendo o pai chorando. E toda a carreira dele se desenvolve, eu acho que dentro deste amor. Então, eu gosto de entender que é sobre esta humanidade. E aí, sim... dentro dos meus projetos, né, de contar a história do Edson, contar a história dos Arantes do Nascimento, né, e aí é que entra essa nova vertente da Flávia de falar, de fazer um podcast, de querer fazer um trabalho de palestras, né. Que é fundamental, né, Flávia, contar essas histórias, porque... nós temos histórias, cada um de nós somos seres únicos, né? Não vai existir ninguém como nós. Então, ouvir uma história do Pelé, né? A sua história. Então, muita gente pode achar, não, ela é filha do Pelé, tá tudo bem. A vida dela foi tranquila. E não existe isso, né, Flávia? Não As redes sociais vendem essa beleza toda, mas tem uma história de achar o seu despertar espiritual, de encontrar a sua missão, de entender a história do seu pai, de acolher esse pai, né? Não então... só do pai, e a minha história, né, gente? Porque eu sou uma filha que não vem de um casamento tradicional, né? Eu sou uma filha fora do casamento, então eu venho para esse mundo fazer o quê, né? Dentro dessa história. Aí de um rei, de um rei, né? Eu falo, caí de paraquedas nessa história. Então, o que representa isso? Por que isso, né? A gente sempre tem vários porquês.
E entender um pouco isso, eu volto a falar, eu fui muito agraciada que eu não nasci dentro, eu falei, eu conheci meu pai já com 20 anos, então eu não cresci à sombra desse rei. O que me fez conseguir ser uma criança com um padrasto, que eu tive um pai que soube usar o papel de pai. Então, eu não tive uma falta de pai. Então, quando eu conheço o meu pai famoso, eu não tenho nenhuma questão com ele de falta. Então, eu pude chegar... Tá tudo suprido ali, exatamente, né? de coração aberto. Eu acho que é um pouco diferente dos meus irmãos, por exemplo, que cresceram com ele, mas cresceram com a falta, porque ele era um homem famoso, que ele estava sempre viajando. Então, eu digo o pai enquanto personagem, né? Aquele papel de pai, ele faltou, porque ele não estava presente. Sim. E toda criança sente a falta. Não adianta, é o arquétipo do pai, do papel do pai dentro da casa, presente, pai né? e mãe tem que estar presente para a formação do indivíduo, né? A criança sente, ela não entende o que está acontecendo, que o pai é famoso, que o pai é isso, que aquilo outro. Pra O que ela é só o Edson, exatamente, pai, que né, não que tava está ali. presente. E eu acho que isso muda os modos operantes da formação do adulto lá na frente. Com toda certeza. E muda, inclusive, como você encara a vida, né? Exatamente. Gente, eu sei que tá uma delícia. Eu queria ficar mais 3 programas aqui conversando Já com a acabou, Flávia. Mariana. Mas já acabou! Não vai conversar nada. Prometo pra vocês que eu vou arrastá-la aqui de novo pra gente falar mais um pouquinho dessa história. Flá, muito Delícia, obrigada. né? Deixa pra gente seu Instagram, como que as pessoas te acham, como que as pessoas entram em contato com com a sua história. Então, gente, meu Instagram é flaviac.arantes.nascimento. E também no Legado do Rei, que é no YouTube, pela revista Placar. Todo domingo, entre o programa ao meio-dia, tem histórias hilárias. Vale a pena dar uma conferida. A gente já está no 29º episódio. Vale a pena conferir, gente. Corre lá, gente. Canal do YouTube pela revista Placar. E eu prometo trazer a Flávia aqui de volta, tá bom? Fiquem bem, que Iemanjá abençoe todos vocês. Amém. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã, às 7 horas da noite, com o programa Zé e Eu e as previsões da semana. Que o Zé esteja comigo, com vocês e com todos nós. Até a próxima. Grande beijo. Tchau. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial